Bem-vindos de volta, pessoal. Na última aula a gente instalou o DNS e fez alguns testes, né? Essa aula a gente vai fazer algumas configurações, né, para a gente otimizar o nosso DNS. Então vamos lá? Bom, pessoal, já estou logado aqui, né, no meu DNS1. Então a gente vai acessar com o editor de texto Nano, né, o diretório etc/bind o arquivo name.conf.options. Beleza? Então dentro desse arquivo aqui, pessoal, a gente tem um arquivo praticamente vazio, né? Tem somente a parte aqui do diretório e o resto tudo comentado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente vai quebrar, né, a linha aqui, e fora desse options a gente vai criar uma ACL aqui. Então essa ACL vai chamar aceita consulta. O que vai ser essa ACL aqui, pessoal? A gente vai colocar alguns endereçamentos IPs aqui, né, alguns prefixos, e somente quem tiver nessa lista vai ser autorizado, né, a consultar o nosso DNS. Por que a gente tem que fazer isso? Principalmente se você tem um DNS com IP público, se você não faz isso, seu DNS está aberto para o mundo. Então qualquer um, né, pode usar o seu DNS aí. Então imagina, né, que descobrem aí seu DNS vaza, né? O pessoal descobre e começa a usar o teu DNS. Se tiver ali 500, 1000, 2000, 3000 pessoas usando, é tranquilo. Mas vamos supor que seu DNS vaza para vários provedores começam a usar, tem lá 100 mil provedores, 100 mil clientes com o teu DNS. Vai travar seu DNS, cara. Seu DNS vai travar CPU, vai travar consumo. Além disso, pode ter alguns tentativas aí de problemas, né, de ataque. Então, enfim, o DNS recursivo, né, ele é feito para ser usado dentro da rede. Então, somente IP dentro da sua rede, né, que tem que ter acesso, né, para consultar o teu DNS. Então, a gente vai fazer essa ACL aqui, né, para proteger o nosso DNS. Então, ela vai chamar aceita consulta, né? Então, a gente vai abrir uma chaves, pular a linha, fechar as chaves e colocar um ponto e vírgula no final das chaves. A gente volta aqui, dá um tab, né? E a gente vai colocar os IPs aqui. Então eu tenho que colocar primeiramente os IPs de loopback, né? Que é o IP dele mesmo. Então 127.0.0.1, ponto e vírgula no final, né? Sempre. Não esqueçam, senão depois dá erro. A gente tem que colocar loopback em IPv6. Então é 2.2.1, ponto e vírgula no final. E aqui vocês vão colocar o IP de vocês. Então se vocês têm AS, coloca o prefixo de vocês. Se vocês recebem link dedicado, 1/29, 1/28, 1/30 e 1/29, especifiquem todos os prefixos público de vocês aqui. Porque se o cliente tentar consultar e não tiver aqui, vai ser bloqueado. Após isso, especifiquem também todos os endereços privados, de preferência. Então, 10.0.0.8, por quê? Vamos supor que aqui na minha rede eu uso 10.0.0.1/24. Eu venho e especifico aqui /24. Beleza, minha rede está funcionando normal. Futuramente, eu vou ativar uma rede 10.10.1.1/24. Eu ativo, e meu DNS está rodando faz um ano, eu nem lembro mais do meu DNS, né? Está rodando, tá bonitinho, esqueci dele. E vou ativar o cliente no IP 10.10, ele não está, né, dentro desse prefixo aqui, então ele está sendo bloqueado no DNS. Vou ativar o cliente lá, o cliente não vai navegar, vai dar problema de DNS, às vezes o teu técnico está lá, não está sabendo identificar, você vai quebrar a cabeça, vai ficar procurando até você lembrar que no seu DNS você fez um filtro e que não está lá o IP, dependendo do que você está fazendo aí, você vai perder horas ou até dias procurando esse problema. Então, por padrão aqui, eu gosto de deixar todos os IPs privados, né, nessa lista. Então, se você pôs um IP privado no seu cliente está no CGNAT, está no NAT normal, qualquer IP privado que ele pegar, ele vai estar dentro da faixa aqui e vai conseguir consultar o teu DNS. Exceto, né, se você tiver alguma particularidade aí que você não quer que consulta, você pode limitar aqui. Mas lembre-se bem desse campo, né? Se você estiver limitando para depois você vir e editar ele. Então vou colocar os IPs de CGNAT. Então 100
64.0.0/10, ponto e vírgula no final. Vou colocar o IP de classe B, né, com 72.16.0.0/12, ponto e vírgula, e 192.168.0.0/16, ponto e vírgula também. Se você usa algum IP fazendo NAT fora desses aqui, né, que são os IPs privados, certamente já não está certo, né, porque você está fazendo um NAT em cima de um IP que é público, mas se você usa, coloca aqui também, beleza? Então aqui está especificado todos os IPs, né? Eu tenho que especificar aqui também, no meu caso, o IPv6 que eu estou recebendo da minha operadora aqui. Eu vou especificar o /32 inteiro, por enquanto. Não, vou especificar o /64 mesmo. Vou especificar o barra. Vou pegar ele aqui inteiro, né? Para não ter problema de segurança, eu vou especificar ele aqui, né? Então qualquer consulta aqui na minha rede que está na minha rede interna com o meu IPv6, ele vai aceitar dentro desse /64 aqui, beleza? Eu não tenho IP público aqui roteado, então não preciso. Especifiquei todos os IPs privados. Caso eu colocar um IP novo, né, de outra faixa, já vai funcionar, já está na MSL, beleza. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai descer, né, um pouco aqui. Tem essas partes aqui que está comentada, pessoal. Vocês podem apagar isso aqui tudo que está comentado, porque é lixo. Só está atrapalhando aqui nossa configuração, né? Então eu vou apagar aqui. Demora um pouquinho, né? Se eu segurar aqui. Vou pausar aqui até eu apagar tudo essa configuração e a gente já volta. Beleza, pessoal? Apaguei todos os comentários, né? Lembrando que os comentários é tudo que tem 2 barras e alguma coisa na frente. Então, se tiver 2 barras, é comentário. Certo, então vamos dar continuidade. Então, a primeira linha aqui, né? Diretório, ela especifica, né? Diretório de trabalho do servidor. Então, está no diretório var /cache /bind. Então, a gente não mexe, né? Nessa parte aqui. E agora a gente vai, né, implementar aqui e colocar o DNSSEC. Então, lembrando aí que o DNSSEC, né, é uma questão de proteger, né, de segurança do nosso servidor. Então, acho que desde 2019, né, o DNSSEC é obrigatório em qualquer servidor DNS. Então, se você não tiver o DNSSEC ativado, seu servidor DNS pode parar, né, do nada, porque não tem essa segurança. Então a gente vai colocar DNSSEC-enable yes. Então a gente está habilitando o DNSSEC. Então o DNSSEC validation aqui, né, já está automático, beleza? Vamos quebrar algumas linhas aqui. Então aqui embaixo, né, a gente tem listen on IPv6, então a gente vai colocar listen também -on, abre chaves, dentro de chaves eu vou dar o espaço, vou colocar aqui n. Somente para confirmar, né, consulta em IPv4 também, e ponto e vírgula no final. E listing on v6, né? Então, se você não tiver IPv6 na sua rede, pessoal, apague ou comente, né, essa linha aqui. Então, pode colocar 2 pontos, né, comentar ela ou apagar, porque se você não tiver IPv6, não tem como, né, você traduzir as consultas IPv6. Então, beleza, vamos pular mais uma linha aqui. Aqui, pessoal, a gente pode colocar um parâmetro, né, que aumenta o desempenho do nosso servidor, né, que ele reduz o volume dos dados saídas. Então, minimal, né, responses yes. Por padrão, né, se você não colocar nada, ele vem como não. Então, se você não especificar isso aqui, não é necessário também, mas ele já melhora um pouco do nosso desempenho. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai, né, passar o parâmetro allow, né, recursion. E esse é o parâmetro, né, responsável por pegar a nossa, especificar, né, os hosts que vão ser autorizados, né, a gente fazer a consulta. Então a gente aqui dentro a gente vai passar o nome da nossa ACL, né? Então a gente criou a ACL lá no começo, então aqui dentro a gente tem que passar o mesmo nome. Tem que ser o mesmo nome igualzinho, pessoal. Então eu coloquei o consulta com C maiúsculo, então aqui tem que ser com C maiúsculo também. Então aceita a consulta, né? Ponto e vírgula. Aqui embaixo eu vou passar o parâmetro allow
carry, abre e fecha chaves, né? Que são especificar quais os hosts, né, que estão autorizados a fazer a consulta DNS. Então a gente vai deixar N, porque a gente já fez o bloqueio no allow recursion. Vamos descer mais um pouco. Aqui embaixo a gente vai colocar o parâmetro allow transfer. Esse parâmetro, pessoal, ele especifica, né, qual host está autorizado a receber a transferência de zona a partir, né, do servidor. Então, se o nosso servidor aqui não conseguir consultar, ele vai passar, né, transferir consulta para o servidor que está aqui. Então, aqui a gente vai setar o IP do nosso DNS secundário. Então, 10.1.1.20. ponto e vírgula, e especificar o IPv6 dele também. Então, IPv4 e IPv6. Se você não tem o IPv6, né, somente o IPv4. Então, vou colar aqui para ficar mais fácil. Vou pular mais algumas linhas aqui também, né? A gente vai colocar o parâmetro allow-notify, né? Nosso DNS ser comunicado, né, sobre essa transferência de DNS, né, caso necessário. Então 10.1.1.20 também, o IP do nosso DNS secundário. Vou copiar aqui e colar. Beleza? Vou dar Ctrl A para salvar, Ctrl X para sair salvando. Agora, para a gente fazer um teste, né, nesse arquivo, a gente vai utilizar, né, esse parâmetro aqui. Então, deixa eu copiar ele aqui. Name-checkconf e passar, né, o nosso diretório. Então, a gente vai dar o Enter aqui. Se tiver um erro, ele vai dar um aviso. Então, aqui ele já deu, ó. Erro, né, na linha 28, está faltando um ponto e vírgula depois do allow transfer. Então, se eu desse um restart aqui no meu bind, ele não ia funcionar por causa desse ponto e vírgula que eu esqueci no allow transfer. Vamos ver onde que eu esqueci esse ponto e vírgula. Linha 28, ele está falando. A gente tem um ponto e vírgula aqui. Foi aqui no allow carry, né? Foi antes do allow transfer, foi aqui na verdade. Ponto e vírgula aqui. Vou sair salvando novamente. Vou executar o comando novamente. Se ele não retornar nada, é porque tá tudo certo, pessoal. Beleza? Então depois disso a gente dá um restart, né? No nosso bind 9. Então, systemctl restart bind 9. A gente pode dar um systemctl status agora para a gente ver, né, se ele está respondendo. Então, active running, não deu nenhum erro. Então, beleza, ele já está respondendo, né? Já está fazendo o bloqueio de consulta para outras consultas, né? Consultas externas que quem não está na nossa CL vai ser bloqueado. Ele já vai fazer, né, a transferência também para o servidor secundário. Algumas consultas. Então a gente vai finalizando por aqui. Próxima aula a gente faz no servidor secundário. Então até lá e um abraço.